Agora são 7 horas e 16 minutos e nós estamos de volta com a notícia de frente desta segunda-feira e atualizando aqui os números da Covid aqui em Mato Grosso. A Secretaria de Estado de Saúde notificou até a tarde deste domingo 199.006 casos confirmados da doença em Mato Grosso. De óbitos, nós já temos 4.793, ou seja, quase 4.800 pessoas já perderam a vida para o coronavírus. E foram notificadas 562 novas confirmações de casos da Covid. E temos aqui confirmadas também 11 mortes nas últimas 24 horas. A gente vinha aí, teve 2 dias na semana passada que foram registrados 19. quase 2.000 casos e um número de mortes maior. Aí é preciso sempre considerar o que a gente já falou aqui em outras oportunidades, que no final de semana esses registros acabam sendo menores porque as unidades aí de saúde trabalham num sistema de plantão com menos pessoal, né? Então, amanhã, quarta-feira, a gente deve ter aí números que traduzam melhor esse quadro de contaminação e de mortes aqui em Mato Grosso. E aí uma informação sobre o número de vacinas que cada estado vai receber. No caso de Mato Grosso, serão 65 mil vacinas, um pouquinho mais de 65 mil vacinas para o estado todo, né? Para o estado todo, né? E como essa distribuição por determinação do Ministério da Saúde é proporcional também em relação aos municípios, aqui em Cuiabá, assim, um cálculo aproximado, né? Aproximado. Nós temos o quê? 25% da população do estado? É isso? Em torno disso? Em torno disso. Quer dizer, teríamos aqui o quê? 15, 16 mil vacinas, né? Essas vacinas não serão suficientes nem para o grupo de risco, viu? Se você for grupo de risco, quem tem comorbidade... É o que o telespectador coloca aqui, ó, antes do comentário do Paulo Coelho. É um petiscozinho, só um... Eles colocam aqui, ó, não se preocupe em perder seu tempo de quem não irá tomar a vacina, de quem irá tomar a vacina ou não, pois logo vocês estarão debatendo porque não tem vacina para todos. Bom, com esse comentário aqui do telespectador, agora o Paulo Coelho vai abordar lá a questão lá de Manaus, né? Com a falta de oxigênio, com uma situação terrível, caos total, pacientes tendo que ser transferidos para outros estados e o seguinte, receberam lá uma montanha de dinheiro. É exemplo de todos os estados do país, né? É o seu comentário, Paulo. 8 bilhões e 900 milhões de reais, para ser mais exato, essa montanha de dinheiro a qual se refere o Lúcio Sorge, o que dá a mais explícita noção de que a corrupção mata. Por que a corrupção mata? Porque já houve prisão de secretário de saúde do estado do Amazonas, não é? Já houve denúncia contra o governador, que não, pedindo a prisão do governador, não foi acatada pela justiça. O próprio Ministério Público se posicionou contrário naquela ocasião. E aí, assim, 8 bilhões e 900 milhões de reais. Só para o município de Manaus, 3 bilhões de reais ou mais. Na verdade, são desses 8 bilhões, dos 8 bilhões, 2 bilhões e 300 milhões de reais do governo federal foram para o município de Manaus, onde está o epicentro dessa questão da falta de oxigênio. Não bastasse isso, o próprio município de Manaus recebeu de transferência do governo federal esses auxílios, né, auxílio emergenciais, que cada de vulnerabilidade, cada pessoa que realmente se cadastrou lá recebeu, a quantia no bojo geral, 3 bilhões e 170 milhões de reais. Então, assim, se recursos foram levados e o dinheiro não foi bem aplicado, aonde que está o problema, se não na corrupção, que já foi denunciada, inclusive, e onde já culminou com a prisão da própria secretária de saúde. Lembrando que, olha só o absurdo de tudo, o governo do Amazonas desativou agora em junho, final de junho, 85% daquela estrutura que havia sido montada para o combate à Covid, na sua, aspas, primeira fase,
Ora, eu estou falando aí de hospitais de campanha, daquela estrutura emergencial. Então aí depois junta tudo, culmina com tudo, não é? E vem aí a narrativa de que está faltando ali a mão do governo federal. Ora, pega tudo e soma, eu falei de 8 bilhões no contexto geral aí, quer dizer, recursos foram mandados do governo federal. O dinheiro foi para onde? Mas inclusive compraram respiradores, isso aí já é denúncia, está em fase de investigação, mas denúncias sérias, inclusive via Ministério Público, dando conta de que o governo do Amazonas pagou aí, por exemplo, 25 mil reais, pagou 103 mil reais num respirador que valia 25, mais de 300% a mais, ou seja, seria o superfaturamento. Então tem todo esse contexto, fora as explicações de que há uma arena, a Arena do Amazonas lá, aquela arena que foi construída, lembra, por conta da Copa de 2014, um elefante branco, assim como em todas as, exceto o grande centro, Rio, São Paulo, talvez Belo Horizonte e Porto Alegre, viraram um elefante branco porque, por exemplo, lá no Amazonas não tem times de expressividade, não é? Na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, por exemplo, e virou um elefante branco. Então, essas situações todas estão formando uma bola de neve na narrativa das pessoas que não querem se ater aos fatos reais. Eu falo fatos reais daqueles que são oriundos dos portais oficiais, né, das fontes oficiais, como o Ministério da Saúde, por meio também da Controladoria Geral da União, o governo federal divulgou inclusive esses números que eu estou passando, não estão saindo da minha cabeça. Esse valor, por exemplo, de 8 bilhões e 900 milhões de reais que foram repassados ao governo do Amazonas e que não foram aplicados tal como deveriam. Fora tudo isso, por conta agora dessa falta de oxigênio lá no município de Manaus, o governo já enviou uma quantidade, salvo engano, de 50 novos cilindros, 50 novos cilindros de oxigênio, mais a Força Aérea toda brasileira, a Força Aérea Nacional, para fazer a remoção daquelas pessoas em caso de urgência para outras capitais do país, a fim de, nesse primeiro momento, socorrer, e também mandou fora o dinheiro, por questões emergenciais, essa questão dos cilindros a mais para ajudar nesse momento tão difícil aí. Só para dar uma esclarecida de que o governo federal está com a mão presente lá, já esteve lá mandando recurso, e agora vem essa narrativa aí de que o governo é culpado pelo caos que tem no Amazonas. Cada um faz a sua leitura. A minha leitura é à luz do que temos de dados oficiais. Os dados oficiais dizem que há essa participação efetiva do governo, que não fez nada lá atrás, que esteve de mãos atadas lá atrás por conta de uma decisão do Supremo Tribunal Federal que deu legitimidade aos municípios e estados tomarem as suas decisões quanto ao combate à pandemia. Era isso que eu queria dizer no meu destaque de hoje. A gente pode esmiuçar isso no outro programa, falar mais sobre o que está acontecendo, infelizmente, no estado do Amazonas. Alguma observação, professor? Não, a observação é sim, né? O importante é ressaltar que o que está acontecendo no Amazonas também, lá existe uma convergência, né? O que ganha destaque na mídia, na maioria das vezes, né, é por conta exatamente das pessoas que vão a óbito por conta da Covid-19. A rede hospitalar lá no Amazonas não é das melhores, toda a infraestrutura é muito ruim, existe uma falta muito grande de profissionais da área de saúde, médicos e profissionais, e lá você tem uma convergência maior ainda de outras doenças que precisam de equipamento de respiração, né, de equipamentos, ventilação mecânica, né, como por exemplo, além da Covid-19 você tem lá um índice alto de H1N1, você tem alto de tuberculose, de pneumonia, enfim, todas essas comorbidades, todos esses problemas, essas doenças, né, acabam somando, são fatores que acabam somando e prejudicando e piorando cada vez mais a situação em Manaus, né, considerando que você não tem oxigênio.
E o oxigênio é necessário em todos esses casos aí que eu elenquei agora há pouco. Então é isso. Houve uma certa negligência, sem dúvida alguma, por parte do governo estadual, que recebeu muito dinheiro, isso é fato, né? Eles negligenciaram a doença lá para o mês de julho, agosto, mais ou menos, né? Desativaram o hospital de campanha, muitas vezes, né? E não iniciaram, de certa forma, aquele atendimento precoce que nós temos aqui no centro de triagem, e abriram a economia por completo sem se preocupar com uma segunda onda. E quando houve a segunda onda, estavam completamente despreparados. E um telespectador aqui, ele faz a pergunta aqui, bom dia, qual a marca da vacina? Eu acredito aqui que, pergunta aqui, lógico, né, da vacina que virá para Mato Grosso, ou seja, da vacina que está sendo distribuída lá no centro, né, de distribuição do Ministério da Saúde para todos os estados do país, é a Coronavac, porque a vacina lá da AstraZeneca, tá de vindo, Oxford, ainda não chegou. Ainda não Sinovac, chegou. né? Sinovac. Sinovac, Coronavac. Sinovac, Coronavac. Mesma coisa. Né? A farmacêutica é Sinovac. A vacina é Coronavac. A Coronavac, para todo mundo entender é o seguinte, a Coronavac é do Butantan e a de Oxford é da Fiocruz. Fiocruz, Bom, e dessa forma aqui, 7 horas... Quase 7h28, nós chegamos ao final da Notícia de Frente desta segunda-feira. Muito obrigado, Paulo Coelho, muito obrigado ao professor Haroldo. Obrigado a todos. E obrigado a você bom dia, que bom dia. nos honra Excelente com semana. a sua companhia. Bom dia e até amanhã.